Deus tem algo para falar conosco, para continuar a falar com cada um de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Acho que pode desligar pelo menos um ou dois desses ar condicionado aqui. Estou vendo o povo encolhendo ali, né? 1 Samuel 18, leitura do nosso circuito 4x4. Quem está firme no circuito 4x4 aqui, amém? Glória a Deus, permaneça fiel até o fim, né? Nós estamos nesse propósito de leitura para crescer, para que Deus ele fale conosco de verdade. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5 em diante. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim: tudo que Saul lhe ordenava a fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Versículo 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Amém. Até aí. Queridos, esse é um texto que já mostra uma parte aí da vida de Saul já triste. É um momento que Deus já havia rejeitado Saul. E é interessante, queridos, que quando os israelitas eles pedem um rei ao Senhor, né, aquilo entristece o coração de Deus. Antes era Deus que governava o povo, agora o povo pede um rei. Mas isso já estava previsto. Deus falou que se porventura o povo quisesse um rei, eles poderiam ter esse rei, e o povo pede. E por ser um clamor do povo, Deus envia Saul como rei. E é interessante que Saul, ele é o rei que aos olhos do povo seria um ótimo rei. Um rei com cara de rei. Um rei com pompa, com um homem de guerra, um homem poderoso, um homem de batalhas. Só que esse momento que Saul ele vai do nada ao reinado, acho que sobe a cabeça de Saul, até o momento que a gente vê que Saul começa a extrapolar, Saul começa a ir à frente do que ele deveria ir, né? Até o momento que ele chega a oferecer sacrifícios ao Senhor, aquilo desagrada e muito ao Senhor, até o ponto que Deus ele rejeita a vida de Saul. Depois desse momento, a vida de Saul, queridos, foi só tristeza. Saul, rejeitado por Deus, ele depois da experiência de ter tudo, agora ele começa por uma experiência de ter tudo, mas não ter nada. Porque ele não sentia mais o Senhor com ele. Ele não só sentia, mas ele sabia que Deus não estava com ele. Queridos, imagina a situação de você ter a convicção de que Deus
não está com você. Eu imagino que é algo muito aterrador, que é algo que te dá medo. Você sabe, ó, eu estou aqui, mas Deus não está comigo. Infelizmente, Saul, ele tinha essa convicção e a vida dele começa a deteriorar ali. E os desejos e os sentimentos que Saul começa a ter em relação a Davi, já são uns sentimentos de inveja, de desprezo, de raiva. Imagina que crente, né? Saul, rei de Israel. Está ali Davi tocando a harpa, na unção, né, da harpa. Saul joga uma lança nele, não, vou te matar. Já imaginou essa situação? Que os meninos estão aqui tocando e tal, levando. Gente, tira essa manga daí, ué, misericórdia. Até me desestabilizou aqui agora. É a manga do pastor Arthur. Vai lá alguém tirar a manga, senão o povo olha para a manga. Essa manga está aí, está há muito tempo, gente? É uma misericórdia, Jesus. Não sei que mistério da manga é esse, não. Até esqueci o que eu estava falando agora. Ah, já imaginou que os meninos estão aqui no louvor, aquela benção e tal, levanta um e joga uma cadeira neles assim e fala, negócio é esse? Olha o estado de tormenta que estava a vida de Saul aí. E o que eu quero que nós possamos olhar, ter um olhar e aprender, né, é o que nós podemos aprender com a inveja de Saul. O que nós podemos, que princípios que nós podemos tirar da inveja de Saul? O que eu gosto na palavra, queridos, é que nós aprendemos também com os exemplos negativos. Nós aprendemos demais com os exemplos positivos, mas os exemplos negativos que Deus ele fez questão de registrar, também nos ensinam demais. E às vezes, os exemplos negativos, eles nos marcam até mais, né? Não sei se já teve a oportunidade de ver algo na vida de alguém e falar, eu tenho certeza que isso aí eu nunca vou fazer. Lembro de um dia que o pastor Dena invocou de comprar um calçado, aquele das Havaianas, como é que é o nome daquilo? Alpargatas, mocassim. Quer dizer, era um negócio cor de mostarda. Na primeira vez que eu vi, uma convicção foi tomada no meu coração que eu nunca usaria algo daquele jeito. Então a gente aprende com os exemplos negativos. Eu estou esperando o positivo, pastor Dena, um calçado bonito, uma roupa bonita para eu poder imitar. Mas acho que está difícil aí. Na Bíblia, querido, não é diferente, não. A gente aprende muito. E Deus, ele falou muito comigo com relação a essa postura que Saul teve. Me dói ver Saul naquela decadência do tudo ao nada e ele não aprender nada com aquilo. E ele não se arrepender, e ele não se voltar ao Senhor, e ele não mudar os destinos da sua vida. E das coisas que eu posso aprender, a primeira é que inveja é característica de quem não produz. Inveja é característica de quem é improdutivo. Quando eu começo a olhar e ver os detalhes aqui, no versículo 5 lá, quando falou Davi fazia aquilo com tanta habilidade. Davi ele foi tomado, quer dizer, eu creio que de uma unção do Senhor, porque Davi não era guerreiro, queridos, Davi ele era pastor de ovelhas, mas Deus ele começou a preparar Davi. Não muito depois que ele derrota um gigante, um molequinho, bonito. É engraçado que naquela época eles achavam que quem era bonito não era bom de briga não, queridos. Os feios, então, iam estar firmes, né, na guerra lá e tal. A hora que Davi chega, assim, é um rapaz bonitinho, formoso. Davi surpreende, com a pedrada, ele vai lá e derruba Golias. Para terminar de matar, ele vai lá e corta a cabeça. Depois daquilo,
Eu acredito que no exército ele ficou muito cotado e começou a participar de várias campanhas ali. Saul foi promovendo ele, porque ele fazia com tanta habilidade, né, que não restava outra alternativa. Ele ia virar assim um grande homem de guerra, reconhecido por Saul, até o ponto que, depois daquela campanha contra os filisteus, queridos, naquela época havia essa forma de exaltar, né? O povo fazia canções e cantava, né? Principalmente quando os homens voltavam da guerra. E a música que tinha, né, era Saul matou os seus milhares. Né? Eu acredito que Saul escutando aqui, não matei os milhares, né? Oh. E aí depois, Davi matou os seus 10 milhares. Saul murcha. O que é engraçado, queridos, é que, se a gente for olhar aqui, Saul estava tão vazio de Deus, do propósito, que tudo era uma ameaça. A música virou uma ameaça para ele. E eu penso assim, queridos, se Saul quisesse ser o autor, digamos assim, o principal daquela canção, por que ele não foi lá e matou Golias? Por que ele não foi lá e falou para o exército, pode deixar comigo, eu vou lá? Mas é interessante que ele até tem, não, ó Davi, vai com a minha armadura. E eu vejo que começa aí essa raiz de inveja, essa raiz de querer viver de aparência ali. Não, veste minha armadura. Davi, não dou conta disso aqui não. Saul vazio, sem produzir o que era papel do rei, ele estava deixando para os outros. Ele parou de produzir e restou o que? Inveja. E o problema, queridos, de quando a gente para de produzir, quando a gente para de estar atento na voz de Deus, a gente para de estar atento no que Deus tem para mim, a gente começa a reparar no que Deus tem para o outro. E o carro está com o alarme disparado. Olha aí, pastor Dena vai colocar um anúncio aí, pastor Dena? Aleluia, então. Queridos, quando eu paro de produzir, eu começo a parar de olhar o que Deus tem para mim. E aí eu começo a invejar o que Deus faz no outro. Eu começo a querer ser igual ao outro, ou eu começo a ver o outro como uma ameaça. Quando eu paro de produzir, queridos, eu deixo de ver a vida cristã como uma vida de cooperação e eu começo a ver como uma vida de concorrência. Queridos, e me dói que às vezes eu vou em determinadas situações de igrejas, que é uma disputa. É quem o que prega melhor, quem o que canta melhor, quem o que ganha mais vidas, quem é o mais crente, quem é o mais santo, quem é o mais... E fica, né, aquela disputa, fora do propósito. Fora do propósito, que às vezes as pessoas elas estão tão vazias de Deus, elas estão tão improdutivas no reino, que elas param de seguir o propósito de Deus para criticar o que está na vida do irmão. Isso é um problema sério. Nós não somos igreja para concorrer uns com os outros, amém, queridos? Na verdade, eu me alegro quando eu encontro alguém melhor do que eu e alguém que eu pude ajudar a ser melhor do que eu. Eu quero líderes de célula melhor do que eu. Eu quero um dia gerar pastores melhores do que eu. Eu quero gerar vidas, eu quero ver o irmão que está chegando agora e gerando talvez mais vidas do que eu. E eu poder dizer, o reino de Deus está triunfando. Queridos, isso não era problema para Jesus. Jesus, ele disse que, aqueles que creem em mim poderão fazer obras maiores do que as que eu faço. Você imagina Jesus assim, vocês vão poder fazer obra, mas só até onde eu fiz, porque... vocês forem fazer mais do que eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias, o Cristo, vocês estão achando que não, não, querido, não era problema para Jesus. Nenhum.
Nós temos que parar de concorrer, querido. Nós temos que entender que cada vez que o meu irmão triunfa, é o triunfo do reino de Deus. Cada vez que uma célula se multiplica, é o reino de Deus se expandindo sobre essa cidade. E tem irmão que o irmão vai lá e coloca no Facebook a foto da célula lotada, churrasco, só bênção, só vitória. E aí começa a criticar, também fez churrasco, né? A minha célula, se eu fizer churrasco, também. Irmão, se alegra. Também aposto que ele só coloca a foto no dia que vai muita gente. É claro que no dia que vai só 3 miseráveis lá, a gente não quer morrer, quer sumir. Mas ao invés de ver, querido, com inveja, com a crítica, com sempre um... Cuidado, querido, cuidado, a inveja ela é destruidora. A inveja nos faz perder o foco. Uma visão de Deus para a nossa vida não dá espaço para inveja, queridos. Cuidado com isso, se alegra. Nas coisas materiais, se o irmão está conseguindo, glória a Deus. Se a célula dele está fluindo, glória a Deus, mas entenda que, se você se dispor ao Senhor, a sua vida também vai fluir. Se alegra com o seu irmão, porque a sua hora vai chegar, começa a produzir ao invés de criticar. Começa a fazer, começa a dizer, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Não queira o ministério do outro. Se tem coisa mais horrível, eu acho que eu já vi, é a pessoa que quer copiar o outro. E ela começa a querer pregar igual, ela começa a querer falar igual, ela começa a querer se vestir igual. E quando você vê, você tem um clone imperfeito. E não está vivendo o chamado. Mas fala, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Deus, se o Senhor tem para mim hoje é ser um anfitrião, eu vou ser o melhor anfitrião que essa cidade já viu. Deus, eu vou receber meus membros de célula tão bem que eles não vão querer sair daqui. Deus, eu sou um líder em treinamento e eu vou ser um líder em treinamento que aprende, que absorve, que é ensinável. O maior problema, queridos, de treinar líderes é que muitas vezes nós não somos ensináveis. Elogiar pode, falar bem pode, mas se é na hora de ter uma correção, a gente fica macho, a gente ginga capoeira, a gente dá voadora, menos receber com humildade. Cuidado, querido, cuidado. Primeira coisa que eu aprendo, primeiro princípio que eu aprendo é que inveja é característica de quem não produz. Segundo princípio é que você pode até receber a honra dos homens, mas a glória sempre será de Deus, amém, querido? Deus não divide a sua glória. Deus, ele não tem, vou dar um pouco de glória para esse filho meu aqui, para ele se sentir bem. Porque nós não sabemos lidar com a glória. O ser humano com um pouco de glória, ele fica tolo, ele fica bobo. Tem ser humano que começa, ser humaninhos, que começa a receber um pouquinho da glória do dinheiro e começa a virar uma pessoa idiota. Tem criaturas que começam, eu comprei o carro que eu queria. Quando andava de carro velho, todo caindo aos pedaços, até com o vidro fechado, até arrumava uma toalha assim para ninguém ver. Compra um carrinho mais do ano, cara. E tanto, queridos, o homem não sabe lidar com glória. Eu não sei lidar com glória, querido. Eu já dou ela logo para Deus. De ver, pastor, mas que benção, glória a Deus, meu irmão. Nossa, que bacana que vocês estão, glória a Deus. Eu não sei lidar com glória, querido, eu também começo a ficar tolo. E olha o que acontece, queridos. Eu olho para Davi, olho para Saul, está lá a música de boa e tal, você não vê a Bíblia falando
de Davi assim, ó, eu sou El Matador, né? 10.000. Você não vê, querido, Davi estava de boa na dele, mas o trouxa do Saul, ó, só me deram 1.000. O cara que recebe o elogio fica de boa, o que recebe o elogio um pouco menor fica ferido. Só um pouquinho da glória foi dada para Saul e nós não sabemos lidar com a glória. Isso me preocupa porque chegou um ponto que Saul ele não estava preocupado mais com essência. Saul estava preocupado com a aparência. Olha o que estão falando de mim. Nó, o que vai ser de mim agora? Só me deram 1.000. Saul ele chegou, quando Deus rejeitou Saul, queridos, ao invés de se arrepender, ele já começou a preocupar com a aparência ali. Ele falou, já que a essência está perdida, chega lá Samuel para apontar o dedo e falar, Saul, você não devia ter feito isso que você fez, cara. Ah, mas o negócio é que eu decidi sacrificar aqui, porque estava demorando, o povo estava me cobrando aqui. Aí eu sacrifiquei e tal, mas está de boa. Ah não, aqui ó, Deus mandou matar todo mundo, só que, o povo, né, guardou as melhores ovelhas, sempre era culpa de alguém. E aí quando Samuel entregou, Deus te rejeitou. Aí o que ele falou? Não, vem cá, ora, sai comigo aqui, para o povo ver que Deus está comigo ainda. Não estava mais, mas não, que eu pelo menos para aparecer que Deus está comigo, queridos. A glória de Deus, quando nós começamos a preocupar demais com a glória desse mundo, querido, nós perdemos o propósito da nossa vida. Quando nós começamos demais a ter como combustível os homens, nós não vamos sair do lugar. Se tem algo que eu aprendi, querido, nesses 12 anos caminhando com Jesus, nesses 12 anos de crente, é que se cada vez que eu tinha uma crise, um problema, eu esperasse uma pessoa vir me reconhecer e dizer, não, vai lá, você é o melhor, você consegue, você é bom demais, você não pode desistir. Querido, eu já tinha morrido, eu acho. Tanta gente, às vezes, tentando compensar, não. É bom andar bonito, querido, mas não seja só bonito. Porque talvez você não vai nem conseguir, né? Mas eu vejo que tem gente que, o foco, todos os focos estão na aparência, na beleza, na frente das pessoas, só que é podre. Você vai numa roda mais particular, a pessoa revela, e a hora que ela revela quem ela é, ela até fede. A hora que ela está em situações mais particulares, que a aparência não é mais tão necessária, ela fala mal, ela só critica, Se você é movido só naturalmente, querido, você nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Chegou um ponto que eu creio, queridos, que Saul ele desistiu. Saul ele desistiu, não, já que não dá mais certo com Deus, eu vou tentar pelo menos viver aqui um rei, ser um rei lembrado. Só que a partir do momento que Saul decidiu isso, a vida dele foi só dificuldade, só depressão. Para que nós entendamos, queridos, que a glória é de Deus, que nós trabalhamos e o nosso combustível é Ele, nós precisamos de responder duas perguntas. Primeiro, para quem nós fazemos? Lenda, faz para Deus, é óbvio. Mas às vezes se você trabalhou em algo para o reino, algo da igreja, e alguém não foi lá e te deu tapinha nas costas, ou então te falou lá na frente, você fica, esqueceram de mim, 5. Ou você simplesmente entende, a glória é de Deus. Eu fiz para ele, ele recebeu. Quem eu precisava do like, já me deu.
Falar que é para Deus, querido, é muito fácil. E todo mundo fala. Ninguém vem aqui e canta, ninguém vem aqui e prega. Ó, gente, eu estou aqui pregando para a minha glória, viu? Porque depois eu sou demais. Ninguém fala isso, querido. Mas as atitudes ou as reações revelam. Quantos líderes, queridos, eu quero entregar minha célula. O que está acontecendo, querido? Não quer marcar a conversa para entregar minha célula. Não, entrega para Deus. O que aconteceu? Porque ninguém importa comigo. Só não sei o que lá, não sei o que outro, e é ego, eu. E falando, está Deus nessa história? Para quem? Para quem você está fazendo? Quando a dificuldade vem, querido, e você desanima, e você dá aquela vontade de desistir, você tem que responder, eu faço para Deus e eu não posso desistir, amém, queridos? Só o para quem não adianta responder. Tem que responder o porquê nós fazemos. Por que eu faço isso? Por que eu mexo com célula? Por quê? Por que eu estou em igreja? Por que eu congrego? Porque eu quero me aproximar de Deus. Porque mesmo eu sabendo que estar em célula às vezes dá trabalho. Ser um líder de célula às vezes nós somos até mal interpretados. Dá trabalho correr atrás de gente. Dá trabalho ganhar vidas para Jesus, mas eu faço porque Deus ama essas pessoas. Se Deus ama, eu amo. Se Deus ama, é importante para mim também. Por que eu leio a Bíblia? Estou com tanta preguiça, estou cansado, estou com sono, minha série está atrasada, está passando não sei o que na televisão, está soltando foguete, mas porque eu quero crescer em Deus. Você respondeu o para quem e por quê, querido, é fundamental. Se você todas as vezes lembrar de responder isso para você mesmo em qualquer crise, você nunca vai desistir de Deus, querido. Essa é a minha receita. Essa é a direção que eu tomo quando eu estou começando a esmorecer. Quando meu espírito está começando, não é nem meu espírito, mas minha alma está começando a tiolar. Mas fulano, sabe, você já viu sua alma tiolar, querido? Quando a alma começa a ficar fresquinha demais. A alma começa a ficar num aborrecimento, numa depressão. Você tem que dar um safanão na sua alma de vez em quando. Fala, fica duro, firma. Vira homem, alma. Vira mulher, alma, Porque se nós temos essa noção, é para a glória de Deus. É para Ele que eu faço. Você nunca vai esmorecer. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aqui? Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro princípio que eu aprendo. É mais fácil matar uma visão do que fazer ela virar realidade. É mais fácil matar uma visão, é mais fácil matar algo que Deus faz ou tem para a vida de alguém do que realizar aquilo. É engraçado que no versículo 10, diante de tudo aquilo, o pensamento lógico que vem na cabeça de Saul é: eu vou encravar Davi na parede. Nesse momento ele já estava perturbado, ausente da presença de Deus ali, um espírito maligno toma a vida de Saul. Eu vou matar Davi. Saul vazio, pressionado, tudo era Davi. Ele não tinha mais vida, vivia em função de Davi. Davi vai tomar o reino. Davi é ungido agora. Temos que correr atrás de Davi, persegue Davi. Onde está Davi? Eu vou matar Davi. Pega Davi na casa dele e me traz aqui que eu vou matar. O foco de vida de Saul começou a ser, não mais ser um rei, não mais a liderar uma nação para um sucesso, mas a matar um homem ungido por Deus. Diferente de Davi, que teve inúmeras oportunidades para matar Saul, mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Queridos, nós temos uma tendência forte a criticar.
fortíssima. E o ser humano, ele tem essa veia para criticar, para apontar, para falar do sapato mostarda do outro, né? Já estou crente, me converti. Sempre tem olha o cabelo, olha a roupa, olha o carro, é muito ruim, eu não quero, não é assim e tal. E essas críticas, na maioria das vezes, quer dizer, elas vêm para matar. Ai, crítica construtiva. Porque dificilmente uma pessoa que critica, ela está querendo construir alguma coisa, porque a crítica, ela é uma voadora para te destruir. Quem te ama vai te ensinar. Quem te ama vai chegar em você e vai falar a verdade, claro. Mas tem uma diferença, porque quem critica não fala para a pessoa, fala para o outro. Quem critica quer matar algo de Deus que está acontecendo na vida do outro, porque ela não deu conta de fazer acontecer na vida dela, ou é uma forma de justificar, é mais fácil matar o que está lá do que eu fazer acontecer aqui. E nós temos que tomar um cuidado com isso, queridos. Nós temos que tomar um cuidado com isso. Às vezes nós somos tão bobos, queridos. Eu brinco muito com esse trem de roupa, com essas paradas, mas eu juro para os irmãos que é brincadeira. Porque eu acho muito idiota, queridos, o tipo de conversa que é, você viu a roupa do fulano de tal, você viu a camisa, você viu o jeito que ele anda, você viu... Eu falo, nossa, mas que coisa mais idiota, seu irmão está feliz usando aquela camisa, usando aquele sapato, fazendo daquele jeito, glória a Deus, se não for pecado, glória a Deus, querido. E às vezes o que eu pego é umas conversinhas tolas, querido, de gente que só quer matar. Gente que só destrói. Quer dizer, se você não tem nada para alegrar a vida do irmão, fica calado. Ou então, querido, se você sabe quem você é, não recebe esse tipo de coisa não, querido. O dia que eu venho com a camisa mais diferentona para o culto, né? Vocês sabem que eu sei que eu tenho as camisas, eu gosto mesmo, de flor, de trem. Aí vem sempre uns 150 gadarenos, né? Não sei, essa que camisa, não sei o que. Eu falo, querido, estou resolvido comigo, querido. Estou feliz, sou casado. Minha esposa me ama, minha mãe também, Deus mais ainda. Queridos, agora brincadeiras à parte, quando é só brincadeira, amém, mas tem tanta gente que quer, nossa, ali, ó, quem está ali na frente, olha isso, olha, para de criticar, querido. Algo que eu tenho tentado exercitar na minha vida, é se eu não tenho nada para falar que abençoa, para que falar? Às vezes eu estou voltando de carro assim com a Dalila, de alguma culto, alguma coisa assim que tem mais gente, aí na hora brota um comentário bobo, ó, você viu o que fulano fez, né? Brota na minha mente, eu pauso ele, falando, não vai adiantar nada eu falar isso aqui. Só fofoca. Ah não, mas estamos entre os íntimos, né? Então não, querido. Já pensou se tivesse um microfone gravando tudo, igual o Sérgio Moro fez com o Lula na sua vida? E fosse exibido aqui, né, nessas caixas de som? Misericórdia, né, querido? Então a gente tem que vigiar. Cuidado para você não ser um matador da visão de Deus. Matador não existe, né? É assassino, né? Ou matador ou assassino, você não pode ser, querido. Seja um agente de Deus para ver a vontade de Deus acontecer. Ao invés de criticar, abençoa, querido. Eu não aguento, até algumas coisas que a gente tem que pegar para a gente. João Pinheiro abre uma coisa diferente, o povo já amaldiçoa. Isso aí não dura nada. João Pinheiro é tudo empolgação. E não dou 2 meses para essa loja. Eu falo, querido, misericórdia. Abençoa. Às vezes chega até alguns irmãos na igreja e fala, esse aí eu conheço, esse aí eu conheço. Isso aí não dá nada não. Querido, quem sou eu e quem é você? Para julgar caráter, lembra da manga ali, ué. Lembra da manga do pastor Arthur? Quem somos nós?
E o que eu percebo, quer dizer, é que muita gente precisa de refrear a sua língua para, ao invés de maldizer, abre para abençoar. Se nós nos colocarmos diante de Deus, queridos, não sei qual circunstância a sua vida está, mas Deus, Ele pode te usar, e Ele vai te usar no nome de Jesus, amém? Ah, Leandro, mas ó, no meio da igreja, as coisas que estão acontecendo, você não viu o que o irmãozinho fez, o que a irmãzinha fez? Querido, o que te interessa, querido? Tem vezes que me enoja, querido, ficar sabendo de algumas coisas, que às vezes a gente até sabe, já tratou e tal, aí vem um irmão fofoqueiro, com a boca cheia de veneno e tal, você ficou sabendo? É que eu vi fulano na festa tal e tal, eu falei, querido, você não está enganando ninguém, querido, com o seu legalismo. E me dói, querido, isso porque mostra quão longe do propósito que nós estamos. Quão longe do propósito nós estamos. Se dispõe na mão de Deus, querido. Deixa Deus tratar. Seja humilde, seja submissa à visão de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer, queridos. Tem fase na vida da gente que dá tudo errado e a gente tem que pensar, Deus, o que está errado? Me ajuda a mudar. Já chorei demais, Deus, eu quero colher agora. Quando eu me disponho a não simplesmente, está dando errado comigo, então vou falar mal do outro que está dando certo. Está dando certo por causa daquilo. Não, querido, se trata. Quantas vezes, querido, eu questionava a Deus depois de uma célula. Deus, o que está acontecendo? Deus, eu sou pastor, Deus. Olha a minha célula aqui, Deus. Eu não fazia isso na célula, né? Se eu falasse isso, os meninos iam assustar, mas eu voltava de moto e conversando, Deus, né? Misericórdia. 3, Deus. Deus, eu fiz 20 cachorro-quente, Deus. 3 pessoas. E aquilo me doía e aí eu tentava, mas esse trem de célula não dá certo mesmo, não. O povo fica falando isso, mas não dá certo. E Deus ia, calma, filho, calma. E eu comecei a ver, querido, que tinha coisas que eu tinha que ajustar em mim. Ao invés de matar, eu falei, não, deixa eu matar a minha carne, deixa eu fazer isso acontecer aqui. E eu perseverei, queridos, eu perseverei e fui. Eu lembro que nessas épocas de baixas da minha célula, depois de Deus falar isso comigo, eu permanecia mais firme ainda. De vez em quando chegava um enviado do campo, mas veio pouca gente hoje, né? Eu falei, não. Dá vontade de dar um soco ungido na boca, né? Não, célula hoje veio pouca gente demais, né, Leandro? Não. Queridos, e eu me colocava diante de Deus e falava, Deus, o Senhor vai fazer, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Hoje, queridos, eu falo, tem célula minha que eu peço, Deus, me dá graça. Célula nossa, quando vai pouca gente, está indo 18 pessoas. E dá aleluia para Deus mandar muitos líderes, para eu treinar, para fazer, porque nós precisamos de perseverar, nós precisamos de falar, Deus, eu quero ver acontecer. Se você quer ver acontecer, querido, se dispõe nas mãos de Deus. Não deixa ser tomado de inveja, de crítica, de defeito. Talvez você está tentando achar tanto um problema quanto o problema está em você. Não vou dizer que o problema é você, ninguém é problema. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, nós nos tornamos solução. Quantos aqui já foram solução para a vida de alguém, amém, querido? Como eu já fiquei feliz de saber que eu fui solução para a vida de pessoas. Em 1 Samuel 18, 12, o último versículo que a gente leu, tem uma parte que essa me dói ver, porque essa fase, o
digamos assim, o ápice da ruindade de Saul, quando falou, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Como que chega a um ponto de você temer alguém porque ela tem Deus? Eu já vi isso estampado na face de alguém. Eu já vi pessoas que ora estiveram firmes com Jesus e por causa de alguma situação se distanciaram e se desviaram de olhar para a gente até assim. Ó. Eu acho que essa é a face de temer alguém por causa da presença de Deus. Isso não deveria acontecer com ninguém, querido, mas mais uma vez eu me pergunto, por quê? Porque diante disso tudo, cara, Saul não aprendeu nada. Saul, ele finaliza a vida dele ali no meio de uma guerra e ainda com orgulho, com vaidade. Não me mata aqui, ó, porque eu não quero ser morto pelos inimigos, não, vai ficar feio para mim. E eu percebo que tem tanta gente que Deus já fez, Deus já mostrou, Deus está fazendo, aconteceu tantas coisas na sua vida. Talvez você já teve em situações semelhantes a Saul, de ter tudo, depois não ter nada, ter tudo, depois não ter nada. E querido, se isso está se repetindo constantemente na sua vida, tem alguma coisa errada. Você não aprendeu o que Deus, Ele quer te mostrar. Alguns dizem que o verdadeiro sábio, ele é aquele que aprende com o erro dos outros. E a Bíblia, ela tem muitos erros que nós podemos aprender para a gente não fazer igual. E que no nome de Jesus, que nós possamos ser diferentes, nós possamos não acolher esse tipo de coisa que está tão normal. Parece que virou rotina a gente falar, a gente criticar, a gente pôr defeito e não fazer, e não se dispor. Querido, se converta dessa área maligna da nossa vida, que eu também tenho. E vamos deixar a nossa boca ser boca profética de Deus, amém, querido? Fica de pé no seu lugar aí, querido, se você quer isso mesmo. Se você hoje entende e aprende com isso, queridos, talvez você olha para a sua vida e pensa, não, eu tenho produzido pouco para o reino de Deus e tenho falado demais. Talvez você hoje olha para a sua vida e